Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estamos hoje aqui mais uma aula, no meu canal aqui do YouTube. Na aula passada, nós vimos o quê? Técnicas, você como advogado do reclamante, as técnicas para elaborar as perguntas para a reclamada. Isso foi na aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos inverter. Na aula de hoje, você é o advogado da reclamada. Então, você vai para a audiência, representando a reclamada, e quais são as perguntas que você tem que preparar para o reclamante responder. Em consequência, também, as testemunhas. Beleza? Então, aí vocês vão ter o contraponto, Na aula passada, como advogado do reclamante, as perguntas para a reclamada. Na aula de hoje, o contraponto, o inverso. Você, como advogado da reclamada, elaborando as perguntas para o reclamante. Com qual objetivo? A improcedência da ação. Vamos tentar o quê? Forçar o reclamante a responder às nossas perguntas para que a reclamação trabalhista, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Beleza? Não se esqueça, você que está aqui comigo aqui na aula, dê o seu like, comente aí a nossa aula, no canal, ative o sininho e mais uma vez, como todas as aulas, aqui no descritivo do vídeo, você faz o seu cadastro e recebe os materiais da aula de hoje. Hoje eu já separei também os materiais sobre a aula de hoje. As atas de audiência, e as sentenças julgando o quê? Improcedentes os pedidos. Reclamante perdeu a ação. Perdeu o vínculo empregatício, perdeu as horas extras, perdeu a equiparação salarial. Porque o reclamante falou besteira na hora da audiência. Ele respondeu a pergunta lá do advogado da reclamada, se prejudicando no processo. Perfeito? Então, na aula passada, vocês têm um material onde o reclamante ganhou a ação, porque a reclamada falou besteira, no processo, ou as testemunhas confirmaram os fatos, as perguntas do advogado do reclamante, e hoje é o inverso. Hoje os pedidos foram julgados improcedentes. Beleza? O raciocínio é o mesmo da aula passada. Qual é o raciocínio? O andamento da audiência, o andamento do processo. Então, nós vimos que a reclamação trabalhista é uma petição inicial, Então, vamos de novo no raciocínio aqui, Petição inicial, ajuizada, protocolada, distribuída na vara do trabalho. Então, a petição inicial está lá na vara do trabalho. O juiz, recebendo a petição inicial, notifica a reclamada. Notificação da reclamada. E nós já vimos na aula passada, Você já está se tornando especialista aqui no processo do trabalho. Nós vimos que a reclamada é notificada para quê mesmo? Para apresentar contestação, professor? Não, nós já vimos na aula passada. Que a reclamada é notificada para comparecer numa audiência. A audiência. Então, a reclamada é notificada para comparecer na audiência. E aí o mesmo raciocínio das aulas anteriores. Na audiência, qual que é o primeiro ato do juiz na audiência? Tentativa de conciliação. Então, vamos tentar o acordo. Conciliação. E aí, na aula de hoje, para o nosso curso de hoje, a conciliação se torna infrutífera. Não temos o acordo, não saiu o acordo. Inconciliados. Então, o juiz vai colocar na ata, inconciliados. Não teve acordo. E aí nós já vimos, Se não teve o acordo, qual que é o próximo passo agora da audiência? A apresentação da defesa. Então, agora a reclamada apresenta a sua defesa.
E vocês já aprenderam aqui comigo. Vocês já conhecem as regras. Petição inicial e agora a defesa. Então nós temos a chamada formação da lide. A lide está formada. Lide. Lide. Então a lide está formada. O reclamante postulou as verbas na petição inicial, agora vem a reclamada na defesa e nega. Nega os fatos da petição inicial, contesta o pedido. Na inicial, o reclamante fala assim, eu era empregado, excelência, eu quero o vínculo. Vem a reclamada na defesa e fala, não, ele não era empregado, excelência. Ele não tem direito ao registro na carteira de trabalho. Não tem direito aos consequentes, né, aos direitos trabalhistas como empregado, porque ele não era empregado. Ou a segunda hipótese, né, que nós vimos na aula passada e hoje a mesma situação. Segunda hipótese, horas extras. Reclamante na petição inicial postula horas extras. Vem a reclamada na defesa e fala, excelência, ele não tem direito a horas extras. As horas extras que ele está postulando são improcedentes. Ele não tem direito, não. Terceira situação, que nós vimos na aula passada e hoje a mesma coisa. Equiparação salarial. Então, o reclamante na petição inicial postula as diferenças salariais, né, com o paradigma, a equiparação salarial e os reflexos. Vem a reclamada agora na defesa, na contestação, e contesta, né, impugna os fatos da inicial. Excelência, o reclamante não tem direito à equiparação salarial. Não tem direito, é improcedente esse pedido, excelência. Então, vocês estão percebendo que o raciocínio é o mesmo. Só que na aula passada, o reclamante ganhou a ação. Na aula de hoje, nós vamos inverter. O advogado da reclamada fez perguntas importantes, onde o reclamante se complicou no processo. E perdeu o vínculo empregatício, perdeu as horas extras, perdeu a equiparação salarial. E aquilo que nós vimos na aula passada, prossegue na aula de hoje. Só que hoje inverte a posição. Hoje você é o advogado da reclamada. Para elaborar as perguntas para o reclamante e depois as testemunhas. Mas a situação é a mesma da aula passada. Qual a situação? Terminada a defesa. Terminada a defesa, qual que é o próximo ato agora do juiz na audiência? Depois que a reclamada apresenta a contestação, o que o juiz agora tem que fazer nessa audiência? A famosa instrução processual. Vamos instruir o processo. A instrução processual. A instrução do processo. O juiz agora tem que resolver a lide, não tem? A lide não está formada aqui? O reclamante não está dizendo que é empregado na inicial e a reclamada na defesa falando, não é empregado não. O reclamante na inicial pedindo as horas extras, falando que fazia horas extras, a reclamada na defesa, não, ele não fazia horas extras. O reclamante na inicial, excelência, eu tenho direito à equiparação salarial. A reclamada na contestação, não tem direito à equiparação salarial. Então o juiz vai ter que resolver esse abacaxi. O juiz vai ter que solucionar essa lide no final da audiência. Com a sentença. Teremos aqui a sentença. O juiz vai ter que encerrar, né, o seu dever jurisdicional, prolatando uma sentença, no final aqui da audiência. Mas para que o juiz prolate a sua sentença, ele tem que buscar, entre aspas, que nós falamos, da verdade real. O juiz tem que ir em busca da verdade para solucionar o processo. O juiz vai ter que buscar a verdade para saber se o empregado, se o reclamante era empregado ou não, se tem direito ao vínculo ou não. O juiz tem que ir em busca da verdade para saber se o reclamante tem direito à hora extra ou não. O juiz tem que ir em busca da verdade para saber se o reclamante tem direito à equiparação salarial ou não.
E como é que nós vamos em busca da verdade? Com os meios de prova. Com a instrução do processo. Importantíssima essa fase da audiência aqui, ó, a instrução processual. Que como nós vimos na aula passada, hoje as regras são as mesmas. Quais são os artigos da CLT aqui, ó? Conciliação, artigo 846 da CLT. A defesa, artigo 847 da CLT. E agora a instrução processual na audiência, o 848 da CLT. 848. Aquilo que eu ensinei na aula passada, eu tenho que ensinar na aula de hoje também, só que hoje você é o advogado da reclamada. Então vamos começar aqui, ó, né, aquele nosso raciocínio através dos slides. Vem do andamento do processo aqui, ó, da audiência. Então o primeiro slide, a defesa. Né, a reclamada apresentou a sua defesa, artigo 847. E como você é o advogado da reclamada, que tipo de defesa que nós estamos juntando aqui? A defesa escrita. Você elaborou a contestação lá no seu escritório, ou até mesmo na sua residência, elaborou a contestação no computador e enviou ao PJE. Enviou para o juiz, pelo sistema do processo judicial eletrônico. Então volta para o slide aqui, ó. Nossa defesa é o parágrafo único, né? Do 847. Olha lá, parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do PJE até a audiência. Então você, como advogado da reclamada, você elaborou a defesa escrita, fez no computador a contestação, enviou para o juiz pelo processo eletrônico e foi para a audiência. Na audiência não teve acordo, apresentou a defesa, que já está no computador do juiz, no PJE. E agora o juiz faz a instrução do processo, que é o próximo slide, olha lá. Artigo 848. Caput. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz interrogar os litigantes de ofício. E aí o parágrafo 2º do nosso slide, depois das partes ouvidas, o juiz prossegue os meios de prova, né? Se precisarmos, as testemunhas. Porque como na aula de hoje não envolve perícia, né, vínculo empregatício, horas extras, equiparação salarial. Não precisa realizar perícia. Então, na audiência, o juiz não vai precisar ouvir o perito ou assistentes técnicos das partes. O juiz ouve as partes e depois, se precisar, as testemunhas. Beleza? Aquilo que eu falei na aula passada, tomem cuidado. Você é o advogado da reclamada, tome cuidado na hora da instrução. Que nós temos juízes que são bons, que não são preguiçosos. Aquele juiz que quer buscar a verdade mesmo. Que na hora que o juiz recebe a contestação, recebe a defesa, ele já vai fazer o quê? Reclamante, senta na cadeirinha. Preposto, aguarda lá fora. Ou seja, o juiz vai interrogar as partes. O juiz de ofício, que é aquilo que nós falamos na aula passada. A diferença, né, de interrogatório e depoimento pessoal. Então, o 848 da CLT, caput, fala do interrogatório. O que é o interrogatório? É quando o juiz de ofício. O juiz de ofício quer ouvir as partes. O juiz de ofício quer ouvir as partes. 848 da CLT, artigo 848 CLT. Então o advogado nem precisa requerer. O juiz já vai falar. Reclamante, senta na cadeirinha ali, que eu vou fazer umas perguntas para você. Reclamada, aguarda lá fora. Preposto, sócio, aguarda lá fora que depois eu te chamo. Esse é o interrogatório.
Mas eu falei para vocês que em algumas audiências, o juiz vai falar o quê para vocês? Para os advogados na mesa de audiência? Doutores, prova testemunhal. Trouxeram testemunhas porque eu estou dispensando o interrogatório. Eu não vou ouvir as partes. Então o juiz não quis interrogar, olha lá. O juiz não quis interrogar. Que nós vimos na aula passada e eu confirmo de novo na aula de hoje. Vamos de novo no slide aqui, ó. Olha o slide. Caput de 848. Podendo o presidente, podendo o juiz interrogar os litigantes. Então nós vimos que o interrogatório é uma faculdade do juiz. O juiz ouve as partes se ele quiser, de ofício. De ofício se ele quiser. Ele não é obrigado a fazer o interrogatório. Então é uma faculdade do juiz. Interrogatório é faculdade do juiz. Mas eu ensinei na aula passada, ensino hoje de novo. E hoje você é o advogado da reclamada. Se o juiz falar para você, doutor, testemunhas, porque eu não vou ouvir as partes, estou dispensando o interrogatório. Você agora, como advogado da reclamada, tem que fazer o que na audiência? Levantar a mãozinha, excelência, pela ordem. Pela ordem, excelência. O senhor não quer interrogar, mas eu estou requerendo o depoimento pessoal do reclamante. A reclamada quer ouvir o reclamante, excelência. Estou requerendo o depoimento pessoal, que é a diferença que eu mostrei na aula passada e repito hoje. A diferença do interrogatório para o depoimento pessoal. Então, o interrogatório é diferente do depoimento pessoal agora. Que no depoimento pessoal, o advogado vai requerer para o juiz, para que o juiz ouça a parte contrária, em busca da confissão. Então, no depoimento pessoal, o advogado, e no nosso caso aqui de hoje, o advogado da reclamada, vai requerer. O advogado da reclamada vai requerer o depoimento do reclamante. Para fazermos o quê? Para elaborarmos as perguntas para o reclamante. Para ver se ele fala besteira no depoimento dele. Se ele confessa a improcedência do pedido. Então, na hora que o advogado vai requerer o depoimento, agora o juiz é obrigado. Agora o juiz é obrigado a falar para o reclamante, reclamante, senta ali na cadeirinha, que o advogado da reclamada vai querer te fazer perguntas. Então entenderam de novo, né? De novo, vocês estão entendendo a diferença de interrogatório e depoimento pessoal. No interrogatório, o advogado não precisa requerer nada. O próprio juiz de ofício já manda o reclamante sentar na cadeirinha. Agora, no depoimento pessoal, significa que o juiz não quis interrogar. O juiz quer fazer audiência rapidinho. Doutores, vamos para as testemunhas já, eu não vou ouvir as partes, já vamos para as testemunhas. Não, excelência. Excelência, pela ordem, não vamos ainda para as testemunhas, não. Eu estou requerendo o depoimento do reclamante. Estou requerendo depoimento pessoal, que é o artigo 820. Artigo 820, CLT. E aí agora o juiz é obrigado, agora é uma obrigação do juiz de ouvir a parte. Obrigação do juiz. Obrigação do juiz. Por quê? Porque o artigo 820 da CLT é bem claro. Abra aí sua CLT. Abra seu vademécum aí na CLT. Artigo 820. O artigo 820 está dentro de qual capítulo da CLT? Das provas. Das provas. O depoimento pessoal é um meio de prova que a reclamada tem o direito de requerer na audiência, se o juiz não quis interrogar. Se o juiz não quis interrogar, a reclamada tem o direito de produzir essa prova, ouvir o reclamante. O depoimento pessoal do reclamante.
E na contestação, vocês estão lembrados? Na defesa aqui, ó, que nós já apresentamos para o juiz, a contestação tem o requerimento, né? Toda contestação tem o requerimento de provas. Estão lembrados do requerimento? Requer provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente pelo depoimento pessoal do reclamante. Oitiva de testemunhas, perícias e outros, se necessários. Nós já fizemos o requerimento na contestação, de que se precisarmos na audiência, nós vamos requerer o depoimento pessoal do reclamante, o meio de prova. E aí o juiz não poderia indeferir, né? O depoimento do senhor está cerceando a produção da prova, cerceamento de defesa. Aí a reclamada depois no tribunal anula o processo. Se o juiz não quiser ouvir o reclamante, você, advogado da reclamada, vai pedir para constar na ata. Excelência, conste na ata, então, o meu requerimento, o seu indeferimento e os meus protestos. Porque depois o tribunal anula a audiência, anula o processo. O juiz vai ter que fazer a audiência tudo de novo, para ouvir o reclamante. Porque o juiz violou a lei. Violou a lei, cerceando o direito da produção da prova. Que era a oitiva, que era o depoimento pessoal do reclamante. Perfeito, amiguinhos? Então, tudo que nós vimos na aula passada se repete na aula de hoje, mas pela situação invertida. Na aula passada, você era o advogado do reclamante querendo ouvir a reclamada. Hoje, você é o advogado da reclamada querendo ouvir o reclamante. Vamos elaborar as perguntas para o reclamante, para ele cair na cilada. Responder aquilo que interessa para a empresa na audiência. Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Nosso slide aqui, ó, depoimento pessoal, ó lá, é um meio de prova. Artigo 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento dos advogados. Então, se o advogado requereu o depoimento pessoal, o juiz tem que fazer as perguntas para o reclamante. E aquilo que eu falei na aula passada, de novo na aula de hoje. Aqui estamos numa audiência trabalhista. Não é uma audiência cível. Então, você é advogado da reclamada. Como é que você vai fazer a pergunta para o reclamante na audiência? Você vai perguntar direto para o reclamante? Ô reclamante, responda para mim aí. Não, não é assim não. Você tem que fazer a pergunta para o juiz. É o juiz que faz o questionamento para o reclamante. Então, o advogado pergunta para o juiz. Excelência, pela ordem. Primeira pergunta, queria saber do reclamante tal coisa. Aí o juiz pergunta para o reclamante. Aí o reclamante responde para o juiz e o juiz coloca na ata da audiência a resposta. Estão entendendo? Porque lá no cível, lá na vara cível, você já faz a pergunta diretamente para a parte, para a testemunha. No processo do trabalho, não. O advogado pergunta para o juiz e o juiz faz a repergunta. O juiz reinquire a parte. Aí a parte responde para o juiz. Tá? Então, sempre quando você vai para uma audiência, você já avisa o seu cliente. Se você é advogado do reclamante, avisa o reclamante. Ó, reclamante, só responde o que o juiz perguntar. Você tem que responder para o juiz. Se você é advogado da reclamada, você já fala para o seu preposto, para o sócio. Você só responde para o juiz. O que o juiz perguntar. Beleza? Então vocês já estão conhecendo as regras do jogo. Numa audiência trabalhista. Artigo 820 da CLT, depoimento pessoal. O advogado faz a pergunta para o juiz. E o juiz repergunta. Belezinha? Prosseguindo aqui o nosso slide. E aí já vamos agora entrar nos assuntos da reclamação trabalhista. Os assuntos que nós vamos elaborar as perguntas para o reclamante e para as testemunhas. Vínculo empregatício é o primeiro assunto da nossa aula.
Como eu já falei para vocês, nós temos muitos empregados trabalhando sem registro na carteira. Mas hoje a reclamada vai falar aqui em defesa e na audiência que esse reclamante não é empregado. Por isso que ele não teve o registro na carteira de trabalho, porque ele não é empregado. Ele é um autônomo. Ou é um prestador eventual de trabalho, trabalha eventualmente, trabalhava de forma esporádica. Por isso que ele não teve o registro na carteira. Não tem nenhum direito trabalhista, excelência, ele não era empregado da empresa. Trabalhou na empresa? Trabalhou, excelência. Prestou serviço para a reclamada, mas não na condição de empregado. E aí, para chegarmos a esse raciocínio, nas perguntas na audiência, temos que, de novo, relembrar os requisitos do vínculo empregatício. Os requisitos do empregado. Vamos lá para o nosso slide? Caput do artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que trabalha de forma habitual, mediante subordinação e o recebimento de um salário. Então, coloquei aí para você em vermelho aí, ó. Olha aí em vermelho o resuminho, os requisitos do vínculo empregatício. Para que eu seja empregado, eu tenho que ser pessoa física, trabalhar de forma habitual, eu tenho que ser subordinado ao meu patrão, recebendo um salário. Então, você conhecendo esses requisitos, você é advogado da empresa, na audiência você vai fazer as perguntinhas essenciais, direcionadas para o reclamante, para quebrarmos os requisitos do vínculo. Se quebrarmos um desses requisitos aqui, ó, a ação, o pedido de vínculo é improcedente. Reclamante não tem direito ao registro na carteira de trabalho. Não tem direito ao aviso prévio, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a fundo de garantia, não tem direito à multa de 40% do fundo de garantia, não tem direito à multa do 477, multa do 467, não tem direito à indenização do seguro-desemprego. Porque ele não é empregado. E nós vamos elaborar as perguntas para o reclamante e confirmar no depoimento dele que ele não era empregado. Agora, se o reclamante não falou besteira, depois nós temos as testemunhas. As testemunhas para confirmar. Beleza, amiguinhos? Então, hoje, como advogado da reclamada, que perguntas que nós vamos elaborar na audiência para o reclamante, para quebrarmos esse vínculo empregatício? Então, vamos lá, preparei aqui, ó, o slide. Vínculo empregatício, perguntas. Primeira pergunta que você tem que elaborar na audiência. Excelência, eu quero saber do reclamante se ele poderia ser substituído por outra pessoa para a realização dos seus serviços. Que nós temos audiências que o reclamante confirma no depoimento dele que ele poderia se substituir por outra pessoa. Que caso ele faltasse no serviço, ele poderia mandar alguém no lugar dele para fazer o serviço. Um irmão, um primo. Isso acontece muito, viu? Nas ações de vínculo empregatício de motoboy. Vínculo empregatício de motoboy acontece muito isso. Assistam às audiências. O juiz pergunta, caso você não comparecesse, você poderia mandar alguém no seu lugar? Um parente, um outro amigo, para fazer o serviço para você? Para fazer a entrega da pizza, a entrega do lanche? Poderia, excelência. Poderia. Até porque hoje a reclamada tem até os WhatsApps, né? Que juntam na contestação, na defesa. Os WhatsApp. O próprio motoboy mandando o WhatsApp, patrão. Ó, hoje eu não vou, vai meu primo, tá? Estou mandando meu primo no lugar. Estou mandando meu amigo hoje cobrir a minha. Então, como é que você está pedindo um vínculo empregatício, amigão? Se você acabou de mostrar para o juiz, confirmar para o juiz, que se você não fosse trabalhar, você mandava outra pessoa no seu lugar, você poderia se substituir por outra pessoa? Porque se eu sou empregado, sou eu que tenho que fazer o serviço. Eu não posso mandar ninguém no meu lugar.
Estão entendendo o raciocínio? Então, isso acontece muito. Tá? Motoboy, sabe onde que acontece muito também, ações de vínculo, que o reclamante fala essa besteira? É segurança. Segurança de casa noturna, segurança de shopping, que está trabalhando sem registro, né? Sem registro na carteira, e aí ele fala na audiência que caso ele não fosse trabalhar, mandava o irmão no lugar dele, o primo, que também era grandão, né? Fazia segurança. Se o reclamante respondeu isso para o juiz, quebrou o requisito da pessoalidade. Quebrou o requisito da subordinação também. Então, essa é a primeira pergunta essencial que o advogado da reclamada tem que elaborar para o reclamante na audiência, sobre vínculo empregatício. Vamos para a próxima pergunta? Silêncio, o reclamante poderia recusar os serviços que lhe eram passados? Porque nós temos audiências que o reclamante fala besteira. Excelência, eu poderia recusar sim, se eu não quisesse trabalhar, eu não iria. Poderia falar, hoje eu não vou. Aliás, nós temos muitas discussões sobre isso, né? De recusar serviços, recusar entregas, na situação do Uber, hein? A situação do Uber tem muita sentença, muita audiência pegando nessa pergunta aí. Que às vezes o reclamante lá, o Uber, que está pedindo vínculo empregatício com o Uber, ele fala, não, eu poderia recusar as viagens. Eu poderia fazer o meu horário, se eu não quisesse ir, não iria hoje. Aí começa a dar problema, hein? Para o juiz interpretar esse depoimento na sentença. Começa a dar problema para o reclamante, hein? Que ele está falando que ele recusava o serviço, a ordem do patrão. Recusava a ordem do patrão. Não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar em casa. Então, acho que você não é empregado, acho que você é autônomo, hein, amigão? Dá a entender que você é um autônomo. Você já está deixando o juiz meio com a pulguinha atrás da orelha de reconhecer esse vínculo. Então, vocês estão percebendo que o advogado da reclamada tem que fazer essas perguntas para ver se o reclamante cai na armadilha? Próxima pergunta. Excelência, eu quero saber se o reclamante também prestava serviços para outra empresa. Isso acontece também em muitos processos. O reclamante simultaneamente presta serviços para mais de uma pessoa. Então, como é que ele quer o vínculo empregatício se ele prestava serviço para outras pessoas dentro do mesmo horário? Exemplo, olha o exemplo. Volto no exemplo do Uber. Eu faço uma corrida pelo Uber agora e na corrida seguinte, não, agora eu vou para o 99. Que é outro aplicativo. É outro aplicativo. O motoboy. Eu quero vínculo empregatício com a Rap. Tá, mas o cara também prestava serviço, entregava para Uber Eats, para o iFood. Ao mesmo tempo, prestando serviço para várias pessoas. Então, como é que você quer o vínculo empregatício com aquele, se você também prestava serviço para outro? Aliás, você recusava o serviço desse para fazer para o outro, né? O juiz vai tomar esse raciocínio na audiência. Por isso você recusava o serviço. Falava, hoje eu não vou, porque você ia trabalhar para o outro. Não sei se vocês estão entendendo, gente, o raciocínio. Olha como o advogado da reclamada tem perguntas importantíssimas para derrubar o vínculo empregatício numa audiência. Próxima pergunta. Essa daqui também tem reclamante que se enforca na audiência, hein? Eu já tive processo que eu perdi por causa disso. Perdemos o processo porque o meu cliente falou besteira. Nessa pergunta agora aqui, ó. Excelência, o que aconteceria se o reclamante não comparecesse ao trabalho? Ele sofria alguma punição da empresa? Você também tem que fazer essa pergunta se você advoga pela reclamada. Você, como advogado da reclamada, tem que fazer essa pergunta para o reclamante. Numa ação de vínculo empregatício. Porque olha só o raciocínio. O que aconteceria se o reclamante não comparecesse ao trabalho? Você, se você é empregado, se você não vai trabalhar, o que acontece? Você tem que fazer o quê? Você teria que justificar a falta, né? Com atestado médico, ou outro motivo justo.
Tem que falar para o patrão, ó, patrão, ontem eu não vim trabalhar por causa disso, ó, fiquei doente, ó o atestado médico aqui, ó. Aconteceu tal coisa, ó o documento aqui, ó, para comprovar. Que se você não justifica a falta, o que acontece com você? Você é punido, né? Você não toma uma punição? Não vai descontar o dia de trabalho? Você não pode tomar até uma advertência? Porque não levou o atestado médico? Então já pensou o reclamante respondendo para o juiz? Que os reclamantes respondem, viu? O que aconteceria com você se você não fosse trabalhar? Não aconteceria nada, excelência. Tá, mas você não sofria punição nenhuma? Não, não sofria punição nenhuma, excelência. Então acho que o reclamante está se enforcando com essas respostas, hein? Eu acho que o vínculo empregatício está batendo asas. Red Bull no vínculo empregatício. Porque olha a besteira que o reclamante respondeu para o juiz na pergunta que o advogado fez, da reclamada. Não tinha punição nenhuma. Precisava levar atestado? Não precisava levar atestado médico não, se eu voltasse. Então cadê o requisito da subordinação? Quebrou o requisito da subordinação. Perfeito? E olha essa última perguntinha aqui, ó. Essa última pergunta ela é estratégica. Porque às vezes o reclamante, às vezes não, né? Praticamente sempre. Ele pede o vínculo empregatício, as verbas e, como eu já falei na aula de hoje, a indenização do seguro-desemprego. Porque se eu fosse registrado, excelência, eu teria recebido o seguro-desemprego do governo. Então você, como advogado da empresa, numa ação de vínculo empregatício, você tem que fazer essa última pergunta aqui, ó. Qual é a pergunta? Vamos no slide. Excelência, o reclamante, após laborar para a reclamada, já ingressou num outro serviço? Quero saber se o reclamante, quando saiu da reclamada, excelência, deixou de trabalhar, já entrou num outro serviço. Olha que pergunta estratégica. Supondo, na eventual procedência da ação, se o reclamante ganhar o vínculo, se ele responder para o juiz nessa pergunta, que ele saiu da empresa e já arrumou um novo emprego, então por que ele está pedindo o seguro-desemprego, amigão? O seguro-desemprego ele vai perder com essa resposta, se ele já arrumou outro emprego logo que saiu da empresa aqui. Porque o seguro-desemprego é para quem está desempregado, amigão. Você recebe as parcelas do seguro-desemprego. Se ele acabou de confessar para o juiz que ele saiu e já arrumou um outro emprego, então ele não tem direito ao seguro-desemprego que ele pediu na inicial. Estão entendendo o raciocínio ou não? Porque tem advogado que não faz essa pergunta. E aí, às vezes, o reclamante ganha o vínculo, e se a reclamada não fez essa pergunta, o juiz condena a reclamada até nas parcelas do seguro-desemprego, amigão. Por falha do advogado da empresa que não fez essa pergunta. Você, advogado da empresa, tem que questionar o reclamante. Se quando ele foi demitido do seu cliente, ele já arrumou um outro serviço imediatamente. Ou dentro dos meses, né, da parcela do seguro-desemprego. Porque se ele arrumou um outro emprego 2 meses depois que ele saiu, então ele não teria direito a 4 parcelas do seguro, a 5 parcelas, só as 2 primeiras. Numa condenação, você ajuda o seu cliente até reduzir a condenação no seguro-desemprego. Perfeito? Então, vínculo empregatício, essas são as perguntas clássicas do advogado da reclamada. Você que advoga para a reclamada, tem que ir para a audiência já com essas perguntas no seu roteirinho. E dependendo do caso concreto, né, porque cada caso é um caso, outras perguntas para complementarmos. Se na prova documental você juntou lá o WhatsApp, tem documento assinado pelo reclamante. Excelência, eu queria que o reclamante confirmasse se o WhatsApp aqui, ele mandou mesmo a mensagem. Excelência, esse documento, a assinatura é dele. Para ir reforçando a situação de que ele não era empregado. De que ele era um prestador de serviços. E o prestador de serviços não tem direito a verbas trabalhistas. Não tem direito a aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego. Que ele era um prestador de serviços, não era um empregado. Beleza?
Qual que é o segundo ponto da nossa aula? As horas extras. Então vamos no slide de horas extras. Nós já vimos na aula passada que a CLT tem o artigo 74. E hoje você é o advogado da reclamada, da empresa. Então o seu cliente, você já tem que saber com o seu cliente que se o reclamante foi contratado antes de 2019, o seu cliente é obrigado a ter os cartões de ponto se possuir mais que 10 empregados no estabelecimento. Se o reclamante foi contratado após 2019, após a lei, né, na vigência da Lei 13.874 de 2019, então aí você é obrigado a ter cartões de ponto com mais de 20 empregados no estabelecimento. Então, se o reclamante pediu as horas extras, você, advogado da reclamada, para elaborar a contestação, você já tem que conhecer essa regra. Que o seu cliente, se ele possuir mais que 10 empregados, se o contrato de trabalho for antes de 2019, mais que 10 empregados, tem que ter o cartão de ponto do reclamante. Vai ter que juntar os cartões na contestação. Se o reclamante entrou na empresa a partir da vigência da lei de 2019, então só é obrigado a ter cartão de ponto se aquele local tivermos mais que 20 empregados. Tem mais que 20? Vai ter que juntar os controles. Vai ter que juntar os cartões com a contestação. Agora, se não tem mais que 10, não tem mais que 20, não é obrigatória a anotação da jornada. Não é obrigatória. E aí você não junta cartão nenhum. Não junta. Porque se a empresa não tem mais que 10 empregados no contrato antes de 2019, não é obrigatório o registro do ponto. Após 2019, a partir de 2019, seu cliente não tem mais que 20 empregados, você não vai juntar cartão de ponto. Porque aí o ônus da prova é do reclamante. Ele que vai ter que provar a hora extra. Beleza? Então vamos lá, vamos lá. E a súmula do TST confirmou isso. Vamos lá no parágrafo 2º do artigo 74, que eu já expliquei. Estabelecimentos hoje, com mais de 20 empregados, é obrigatória a anotação da jornada num cartão de ponto ou manual, ou mecânico, ou eletrônico. Antes da lei, mais que 10 empregados. E aí vamos para a súmula. Súmula 338. O item 1 da súmula. Se o empregado processou a empresa pedindo horas extras e ela tem mais que 10 empregados, tem que juntar os cartões de ponto. Mais que 20 empregados, tem que juntar os cartões de ponto. Porque se não juntar os cartões, o que diz a súmula mesmo? Vamos lá no item 1 da súmula? Presume-se, né? Presume-se verdadeiro o horário da petição inicial. Se você não juntou os controles com a contestação. O juiz vai presumir que a petição inicial é verdadeira. Desde que a reclamada não comprove o contrário. Beleza? Que eu não posso não juntar o cartão, ter mais que 10, mas produzir a prova com testemunhas. Excelência, eu quero ouvir uma testemunha. Para provar que o reclamante não fazia hora extra. A súmula diz isso, o item 1 da súmula. Eu não juntei os cartões, mas eu provo com testemunhas, excelência. Aí, provando com testemunha, o juiz não pode falar que a petição inicial é verdadeira. Então, cuidado, você que advoga pela empresa, cuidado numa audiência, tá? Porque às vezes o seu cliente tem mais que 10 empregados, mais que 20, só que não tinha cartão de ponto. Aí presume-se verdadeiro o horário da petição inicial, desde que você não prove com outros meios. Então, na audiência, você vai falar, excelência, pela ordem, eu não juntei os cartões, mas eu tenho testemunha para provar que o reclamante não fazia hora extra. Aí o juiz, indefiro, doutor, você tinha que ter juntado os cartões. Excelência, pela ordem, protestos. Se o senhor vai indeferir a oitiva das testemunhas, protestos. Que a súmula 338 fala que eu posso provar com outros meios de prova, se eu não juntei o cartão. Então, se o senhor não quer ouvir a testemunha, o senhor está cerceando o direito da reclamada de produzir a prova testemunhal.
Então só conste na ata, excelência, o indeferimento e os meus protestos. Que aí depois no tribunal você anula a sentença, anula a audiência. O tribunal vai mandar devolver o processo para a vara para ouvir a testemunha. Que houve o cerceamento da produção da prova testemunhal. Perfeito? E o item 3 que vocês também já conhecem da súmula, né? O cartão britânico. Então, se você advoga para a reclamada, né, você já tem que orientar os seus clientes para não elaborar cartão britânico. Aquele cartão, né, uniforme, né, que não tem variação. A entrada é sempre 800, 800, 800, 800, 800, saída 1700, 1700, 17. Cartão britânico. Que o item 3 da súmula fala que esses cartões são imprestáveis, são nulos, como meio de prova. Então você já tem que orientar o seu cliente que o cartão de ponto não pode ser britânico, ele tem que ter variações na entrada e na saída. Variações de até 10 minutos por dia, somando a entrada e a saída, não muda o horário de trabalho do reclamante. Essa regra está prevista no artigo 58 da CLT, parágrafo 1º. As variações no cartão de ponto de até 10 minutos, somando a entrada e a saída, é como se o reclamante tivesse cumprido o horário normal dele. Não tendo direito à hora extra, aos minutos extras. Beleza? Então oriente o seu cliente, se você advoga para a reclamada. O cartão de ponto não pode ser britânico. Então, se o reclamante chegou 7h58, bota 7h58. Chegou 8h03, põe 8h03. Saiu 17h02, põe 17h02. Saiu 16h59, 16h59. Não pode ser britânico. Beleza? E aí, vamos lá. O reclamante está postulando as horas extras. Nós temos que agora elaborar as perguntas para o reclamante na audiência, para ele responder aquilo que nos interessa, para que ele não ganhe as horas extras. Para que as horas extras sejam improcedentes. E aí eu preparei as perguntas, que você vai ter que elaborar no dia da audiência lá. Quais as perguntas que o advogado da reclamada tem que perguntar para o reclamante sobre horas extras? Então, primeira pergunta. Excelência, eu quero saber qual que era a jornada de trabalho do reclamante. Aliás, nessa primeira pergunta, já tem reclamante que se enforca. Ele fala um horário que não tem nada a ver com o que o advogado colocou na petição inicial. Ele se embanana no horário. Tem reclamante que, quando você faz essa pergunta, ele responde para o juiz o horário contratual dele, o horário normal, sem hora extra. E aí ele já confirmou para o juiz, então, que não fazia hora extra. Excelência, quero saber qual que é o horário de trabalho do reclamante. Ele responde assim, trabalhava das 8 às 17 horas, com 1 hora para a refeição, de segunda a sexta. Então não tem hora extra, amigão. Aí não adianta, mas excelência, eu também trabalhava. Não, já respondeu, amigão. Você já respondeu. Porque o advogado, às vezes, vai interferir do reclamante. Excelência, pela ordem, ele não entendeu a pergunta, excelência. Ele pensou que era o horário contratual. Doutor, já respondeu. Segunda pergunta. Excelência, o reclamante anotava corretamente os cartões de ponto? Que se você juntou o cartão, que não é britânico, que é variável, e está mostrando que não tem hora extra, você tem que fazer essa pergunta. Excelência, o reclamante reconhece os cartões? É a assinatura dele? Era ele que marcava o manual? É a letra dele? O espelho de ponto assinado é a assinatura dele? Porque se ele confirmar, é minha assinatura. Então não tem direito a hora extra, amigão. O cartão de ponto está mostrando que você não tem direito a hora extra. Você está reconhecendo que o cartão é verdadeiro. Então, olha lá, as assinaturas, terceira pergunta. Excelência, as assinaturas lançadas nos cartões de ponto são do reclamante? No cartão ou no espelho de ponto, né? Quando é biométrico, no final do mês tem o espelho de ponto, né? Próxima pergunta, vem no slide comigo aqui, ó. Excelência, as assinaturas são do reclamante? E ele conferia na hora de assinar o espelho? Que tem reclamante que fala, conferia sim. Reclamada deixava, eu conferia, eu assinava. Então quer dizer que o cartão de ponto é verdadeiro, amigão.
Não tem hora extra. Você acabou de reconhecer que o cartão de ponto é válido. Próxima pergunta, olha lá, sobre intervalo para refeição. Se a hora extra for decorrente do intervalo para refeição. Excelência, o reclamante desfrutava normalmente do intervalo para refeição? Porque tem reclamante que responde, desfrutava. Se ele respondeu normalmente, o que é normalmente? 1 hora, amigão. Porque às vezes a petição inicial diz, olha, excelência, o reclamante só tinha 20 minutos de refeição. Aí o juiz pergunta, o senhor desfrutava normalmente do intervalo para refeição? Sim, excelência. Ou seja, o reclamante dançou aí, amigão. Que normalmente significa 1 hora. Aí o advogado do reclamante fala, excelência, pela ordem, ele não entendeu a pergunta, excelência. Ele não entendeu. Já respondeu, normalmente é 1 hora, amigão. Próxima pergunta. Havia fiscalização pela empresa do intervalo para a refeição? É uma pergunta importante também, viu? Que o reclamante às vezes está pedindo horas extras pelo intervalo para a refeição, e aí você faz a pergunta, a reclamada fiscalizava? Não, não fiscalizava. Então se a reclamada não fiscalizava, amigão, como é que você está comprovando que não fazia 1 hora, se não existia nem fiscalização? Não tinha fiscalização. Então como é que você está provando? Falando que a reclamada não deixava você fazer 1 hora de almoço, se você mesmo está falando que não havia fiscalização. Entenderam o raciocínio? Ele mesmo falou para o juiz que a empresa não fiscalizava. Então como é que ele fala que a empresa só deixava de fazer 20 minutos? 30 minutos? Se ele confirmou agora que nem existia fiscalização pela empresa do horário para a refeição. Então são perguntas essenciais sobre horas extras, que o advogado da reclamada tem que preparar na audiência, para o reclamante e para as testemunhas. Terceiro ponto da nossa aula, a equiparação salarial. Estão lembrados da aula passada? Os requisitos da equiparação salarial? Artigo 461 da CLT, os requisitos, já com a reforma trabalhista, né? Então vamos no slide lá, ó, caput do artigo 461, mesma função, trabalho de igual valor, trabalharem para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, é que dá direito à equiparação salarial. E desde que não exista, né, a diferença no tempo no emprego maior que 4 anos, entre o reclamante e o paradigma, e na mesma função, não pode ter uma diferença superior a 2 anos. Esses são os requisitos da equiparação salarial, do artigo 461 da CLT. E não se esqueçam da súmula 6, que nós vimos na aula passada. Súmula 6 do TST, vem no slide comigo aqui, ó. O que significa a mesma função? O reclamante e o paradigma terão que exercer as mesmas tarefas. Mesma função, reclamante e paradigma terão que desempenhar as mesmas tarefas, não importando a nomenclatura do cargo. Vem comigo aqui na súmula 6, ó, item 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Então, se o reclamante está postulando equiparação salarial na reclamação trabalhista, você, como advogado da reclamada, na contestação, você já está rebatendo. Você já está contestando, impugnando o fato alegado na inicial da equiparação salarial. Então você já está falando, excelência, ele não tem direito à equiparação na contestação. Porque as tarefas não eram as mesmas. Eles não exerciam a mesma função. Porque o reclamante fazia 2 coisas e o paradigma fazia 4, 3, fazia mais, diferente. As tarefas não eram idênticas. E é isso que você tem que mostrar na hora da audiência. O reclamante só fazia A e B, e o paradigma fazia A, B e C, 3 tarefas. O reclamante fazia 2 tarefas, o paradigma fazia 3. Então como é que ele quer equiparação salarial? Para ter direito à equiparação,
as tarefas terão que ser idênticas. Então, se o paradigma faz 3 tarefas, o reclamante também teria que fazer as 3. Ele falou que só fazia 2. Eu já perdi processos por causa disso também, amiguinhos. Aqui na sala de aula, a nossa pós é prática, tá? Eu não vou falar para vocês que a advocacia é 1001, né? 1001 processos sempre procedente. Né? O glamour do advogado trabalhar, eu ganho todas as ações do escritório. Isso não existe, amigão. Nós não ganhamos todas as ações. Porque tem reclamante que na entrevista fala uma coisa para você e no dia da audiência responde outra coisa para o juiz, amigão. E na entrevista eu pego pesado. É assim? É, doutor. É assim? É. E na audiência ele fala outra coisa para o juiz. E aí você perde o processo. Não por sua culpa. Não foi a culpa do advogado. O advogado trabalhou direitinho. Perdeu o processo por causa do cliente que falou besteira. Ou testemunha que falou besteira. Então você, como advogado da reclamada aqui, ó, tem que ir com as perguntas essenciais para o reclamante cair na armadilha. O próprio reclamante vai se entregar para o juiz, mostrando que as tarefas não eram idênticas entre ele e o paradigma. Que às vezes o horário de trabalho também não era o mesmo. Não trabalhavam em horários iguais, por isso que um ganhava mais que o outro. Vamos lá para as perguntas? Olha lá, ó, equiparação salarial. Excelência, quais eram as tarefas do reclamante? Queria saber quais eram as tarefas do reclamante. Aí o reclamante responde para o juiz 2 tarefas, ó, A e B. E agora você vai perguntar assim, excelência, eu quero saber quais eram as tarefas do paradigma. Que o reclamante responda, quais eram as tarefas do paradigma? E aí você força para ele responder que o paradigma fazia pelo menos 3 tarefas, mais que 2, né? Mais que 2, 3, então a função já não é mais idêntica. Porque se o reclamante realizava 2 tarefas e o paradigma 3, já era, amigão. Improcedência da equiparação salarial. Vem na outra pergunta comigo aqui, ó. Excelência, então eu queria saber do reclamante, não existia? Então existia diferença ou não? Você bota a dúvida, entendeu? Para o reclamante. Excelência, eu quero saber se existia diferença ou não entre a função do reclamante e o paradigma. Excelência, pode perguntar para ele qual era a diferença? Qual era a diferença do serviço entre dele e do paradigma? Às vezes o reclamante entrega o ouro. Ele fazia uma coisa a mais que eu. Existia uma diferença? Existia. Uma coisinha a mais ele fazia e eu não. Se enterrou, amigão. 7 palmos abaixo da terra, equiparação salarial. Morreu. Perdeu. E olha lá. Jornada de trabalho. Às vezes a jornada de trabalho faz com que o pedido seja improcedente. Mostrando que o reclamante fazia uma jornada, o paradigma fazia outra. Então eles não estavam trabalhando lado a lado, no mesmo horário, fazendo as mesmas tarefas. O reclamante trabalhava em um horário, em um setor, e o paradigma em outro horário, em outro setor da empresa. Pergunta importante. Aliás, a última agora, importantíssima com a reforma trabalhista. Se o reclamante e o paradigma trabalhavam no mesmo estabelecimento. Que a reforma trabalhista trouxe essa regra, né? Que agora só tem direito à equiparação salarial se trabalharem no mesmo estabelecimento empresarial. No mesmo estabelecimento comercial. Porque às vezes o reclamante trabalha em uma unidade da empresa e o paradigma em outra. Porque às vezes é uma empresa que tem filiais. O reclamante trabalha na filial de Santo André, município de Santo André, aqui no ABC Paulista. E o paradigma no município de São Bernardo do Campo, em outra filial, em outra unidade. Então eles não trabalhavam no mesmo estabelecimento. Isso acontece muito com os bancários, né? Um gerente trabalha numa agência e o paradigma trabalhava em outra agência bancária. Então não estavam no mesmo estabelecimento. Improcedência do pedido. Não cumpriu o requisito do 461 caput da CLT. Porque se você derrubar se o advogado da reclamada derrubar um requisito, é improcedência do pedido.
para que o reclamante ganhe a equiparação salarial, ele tem que provar todos os requisitos do artigo 461. Se um requisito deixou de existir, o juiz julga improcedente o pedido. Ok? O que nós vimos na aula passada, vou mostrar de novo para vocês na aula de hoje, mas hoje você está pela reclamada. Hoje você é advogado da empresa. A história da testemunha, prova testemunhal. Nós vimos na aula passada que nós temos a súmula 357 do TST, que eu botei no slide de hoje também. Vem comigo na súmula. O fato de a testemunha também ter processo, ou já ter processado a empresa, não torna a testemunha suspeita. O juiz teria que ouvir a testemunha. Então, você, advogado da reclamada, você vai querer contraditar a testemunha do reclamante. Na hora que a testemunha do reclamante senta na cadeirinha, excelência, pela ordem, vou contraditar a testemunha. Aí o juiz vai falar, doutora, qual o motivo? Excelência, a testemunha também tem interesse na causa. Ela tem interesse, porque ela também tem processo contra a empresa. Com os mesmos pedidos, mesma causa de pedir. Então, cuidado com a súmula 357. Que a súmula 357 beneficia o reclamante. A súmula diz que o fato da testemunha ter processado a empresa, ela não se torna suspeita, ela não tem interesse na causa. Ela tem que ser ouvida como testemunha. Mas é agora que vem o pulo do gato. A troca de favor. Então, se você é advogado da empresa, você já tem que ir para a audiência com a lista de processos do seu cliente. Todos os reclamantes que processaram. Porque às vezes aquela testemunha, esse reclamante de hoje foi testemunha dela. A troca de favor. Então você já tem que levar as atas de audiência. Então, se a empresa tem 20 reclamações trabalhistas, e agora está tendo essa 21ª, na audiência deles tem que levar as outras 20 atas. Para ver se o reclamante de hoje foi testemunha da testemunha que sentou na cadeirinha, para alegar troca de favor. Excelência, troca de favor. Ou o reclamante que é hoje aqui foi testemunha dessa testemunha aqui. Então, eles estão trocando favor, excelência. Na audiência dele, o reclamante foi de testemunha. E agora aqui, a testemunha vem de testemunha dele. Estão trocando favor. Aí tem jurisprudência dizendo que a contradita tem que ser acolhida. Pela troca de favor. Entenderam o raciocínio? Que a súmula 357 não fala da troca de favor. Só fala que se a testemunha tem processo contra a empresa, ela pode ser testemunha. Mas e se tivermos a troca de favor? Exemplo, Marco é o reclamante, Adriano é a testemunha. Mas o Adriano também processou a empresa e o Marco foi de testemunha do Adriano. E agora no processo do Marco, o Adriano vem de testemunha dele. Estão trocando favor. Então o advogado da empresa tem que ficar esperto com isso. E hoje nós temos juízes que pedem o quê para o reclamante? Arrolar testemunhas, né? Tem juiz que já fala assim, apresente o rol de testemunhas para serem intimadas, sob pena de preclusão. De no dia da audiência só ouvir se ela aparecer espontaneamente. Então, nos dias de hoje, já tem reclamante apresentando rol de testemunhas antes da audiência. E aí você, advogado da reclamada, já tem tempo de procurar se aquela testemunha que foi arrolada também tem processo contra a empresa e se o reclamante desses autos foi de testemunha dele. Para você já levar no dia da audiência a ata na mão. Ou já faz o protocolo no dia da audiência dessa ata, nos autos, já para justificar a contradita na hora da audiência. Beleza? Se você não conseguiu a troca de favor, como que você tenta contraditar, então, a testemunha do reclamante? Eliminá-la do processo. Porque se o juiz acolher a contradita, a testemunha do reclamante não será ouvida. Você derrubou a prova dele. Então, vamos lá, perguntas para a contradita. Excelência, estou contraditando a testemunha. E não se esqueçam do momento da contradita, hein? Na hora que a testemunha sentou na cadeirinha, entregou o documento para o escrevente,
né? Está falando se é solteiro, casado, o endereço, está lá. Se qualificando, né? Na qualificação. Você já fala, excelência, pela ordem. A testemunha está sendo qualificada, mas eu vou contraditá-la. E aí o juiz vai falar, doutor, qual que é o motivo? Doutora, qual que é o motivo? Interesse, amizade, você vai analisar caso a caso, de acordo com as perguntas aqui. Ó. Faça as perguntas. Excelência, eu quero saber da testemunha se ela tem amizade com o reclamante. Se já frequentou a casa do reclamante, alguma festa, algum churrasco. Se já viajaram juntos, excelência. Excelência, eu quero saber se a testemunha foi padrinho de casamento do reclamante, ou vice-versa. Se é padrinho dos filhos do reclamante, ou vice-versa. Se o reclamante é padrinho do casamento, ou a testemunha é padrinha de casamento dele. Ou padrinho dos filhos. Outra pergunta aqui, ó. Excelência, a testemunha possui algum interesse no resultado do processo? Quero saber da testemunha quem que ela quer que ganhe o processo. Porque tem testemunha que fala besteira, hein? Tem testemunha que o juiz pergunta assim, senhor tem interesse aqui na causa? Tenho, excelência. Ah, então você quer que o reclamante ganhe? O que você quer que ganhe a causa? Eu quero que o reclamante ganhe, excelência. Porque eu sou amigo dele, trabalhei com ele, eu tenho que ajudá-lo. Se vocês assistirem a audiências, vocês vão perceber que tem testemunhas que respondem isso. E aí a contradita é acolhida. Próxima pergunta. Excelência, e se a empresa que convidasse a testemunha para vir depor pela empresa, ela viria? Essa pergunta também é clássica. E aí tem testemunha que fala, não, excelência, pela empresa eu não viria como testemunha da empresa. Eu só vim para ajudar meu amigo, o reclamante. Ah, então você não viria pela empresa? Não, pela empresa não, excelência. Então a contradita tem que ser acolhida, né? Porque se eu sou testemunha, eu tenho o dever de dizer a verdade. E aí tanto faz. Se quem me convidou foi o empregado ou a empresa, eu venho para o juiz para falar a verdade. Então é isso que a testemunha teria que responder. Eu viria pela empresa também, excelência, como testemunha da empresa, que eu estou aqui para falar a verdade. Agora a testemunha responde para o juiz, não, pela empresa eu não viria de testemunha não, excelência. Se a empresa me convidasse para ser testemunha dela, eu não viria. Só vim porque foi o reclamante que me convidou. Então ele tem interesse na causa, né? Ele quer ajudar o reclamante. Próxima pergunta. A troca de favor, olha lá. Excelência, a testemunha possui também reclamação trabalhista contra a empresa? Excelência, o reclamante de hoje foi testemunha dela no processo dela? Porque se ele confirmar, troca de favor. A troca de favor está caracterizada. E olha só em negrito aqui, em negrito não, em vermelho, né? Isso tá demais em audiência trabalhista, tá demais. Se você é advogado da empresa, Facebook e Instagram do reclamante. Que todo mundo, já falei, quer postar a fotografia no Instagram, a fotografia no Facebook. E aí a testemunha que está lá, na fotografia com o reclamante, em churrasco, meu aniversário, viajamos fim de semana para a praia, ó a foto aqui, ó. Viagem para o Paraguai, para a Argentina, viagem para Disney, todo mundo na foto lá, passeando, tudo amigo. Então hoje o Facebook mostra muita coisa, o Instagram mostra muita coisa. Às vezes até na audiência o advogado já tenta acessar o Instagram do reclamante, o Facebook. Aqui, excelência, testemunha numa foto com ele aqui, ó. São amigos, amizade, não pode ser testemunha. E já falei, se o reclamante arrolou as testemunhas antes da audiência, você já faz essa pesquisa até com mais calma no escritório. Você já vai para a audiência com as fotos todas printadas. Perfeito, amiguinhos! Então hoje nós mostramos, né, em nossa aula, o último slide aqui, né, sempre agradecendo vocês. Muito obrigado. Não se esqueçam, dê o seu like, ative o sininho, bote seus comentários, né? Faça seus comentários aqui no nosso canal, que depois nós responderemos com calma. E o material de apoio. Sobre a aula de hoje, eu coloquei o material disponível para vocês. As atas de audiência e as sentenças onde o reclamante perdeu a ação.
pelas besteiras que ele falou na audiência. Ok? Então encerramos a nossa aula de hoje. Como advogar pela reclamada numa audiência, as perguntas para o reclamante. Encerramos a nossa sequência, né, do curso de audiência trabalhista, mas aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Teremos outros cursos importantíssimos aqui no nosso canal. Um grande abraço do professor Marco e até o nosso próximo encontro, amiguinhos.